Vou pegar agora um aprendizado dos engenheiros de prompt, hein? Quero ver se faz sentido o que eles falam. Sempre é bom você começar o prompt dando um contexto. Já começou errado. Esse negócio de sempre não existe. Sempre até atualizar a próxima versão do modelo. Isso aí. Não, é que eles falam assim, é bom você dar um contexto antes de você vir com a pergunta. Então, por exemplo, sim, o que o pessoal fala, vamos dar um exemplo, sim. Deixa eu ver. Você vai agir como um orientador de mestrado. E aí você... você tem um aluno e ele está em dúvida qual tema seguir na sua dissertação. Dê 5 sugestões de tema relacionado a, sei lá, exoplaneta. Aí, você deu um contexto... É diferente de você chegar lá e falar assim, dê 5 temas de exoplaneta. Entendeu? Isso faz uma diferença, né? Ou não? O contexto faz diferença. O contexto faz, né? Faz sim. Então, tá vendo só? O contexto faz. Mas também numa dessas mais gerais, né? Porque se você tiver um modelo treinado bem específico para uma tarefa ali, por exemplo, uma que seja o orientador, entendeu? Não faz sentido você pedir para ela agir como piloto de Fórmula 1, por exemplo. Já que o treino é feito com base... Mas se você pedir, provavelmente ela vai até acatar o seu pedido. Internamente, quando você fala isso, ou seja, você dá esse contexto, explica um pouquinho para nós internamente o que está acontecendo. Tem como explicar? Quando eu dou um contexto, eu posso chegar e falar assim, você vai agir como orientador e vai sugerir 5 temas sobre exoplaneta para um aluno. Eu dei um contexto para ela de como ela deve agir. É diferente de eu chegar e falar assim, me dê 5 temas sobre exoplaneta. Dá uma diferença muito grande, né? Sim. Internamente, esse contexto, ele mexe no quê, assim? Se vocês puderem falar, logicamente. É que quando você dá um contexto, tudo que você está colocando ali de entrada no prompt do modelo, ela está convertendo, primeiramente ela está quebrando esse texto em partes menores, em segmentos de palavras, depois ela joga esses segmentos de palavras para um algoritmo de embedding, que vai vetorizar isso e transformar isso em tokens, que são esses vetores numéricos que ela consegue entender. E somente quando esses vetores numéricos tiverem sido formados é que ela vai passar isso para a rede neural. Ainda na arquitetura Transformers, que é a que o ChatGPT usa, ainda tem processos anteriores a esses. Tem, por exemplo, os mecanismos de atenção, que ela vai dar mais atenção para as palavras mais importantes de uma sentença. Que são as partes mais importantes do texto, para que ela não tenha que ficar memorizando todo o texto completo, porque senão vai chegar uma hora que ela vai estourar a memória ou vai ficar muito lento. Que era o que acontecia antigamente quando a gente usava redes neurais recorrentes para fazer o mesmo que a gente faz hoje com os Transformers. Saquei. Que os Transformers hoje, basicamente... O Transform foi a grande transformação, né? Desse negócio, né? Antes dos Transformers, a gente já conseguia fazer o que acontece hoje, só que era muito lento porque a gente usava esses algoritmos de redes neurais recorrentes. Geralmente a gente usava redes neurais recorrentes do tipo LSTM para fazer isso. E essa arquitetura de redes, ela não tinha esses mecanismos de atenção e ela tinha que memorizar toda a sequência anterior do contexto, que é o que você está falando. Memória, né? E enchendo a memória e ia ficando cada vez mais lento. Nos Transformers teve essa sacada de colocar esses mecanismos de atenção para dar mais atenção para determinados segmentos dentro da sentença e não haver a necessidade de memorizar todo o contexto completo daquilo que foi assimilado pela arquitetura da rede. Você assimila somente aquilo que faz sentido, que você precisa realmente assimilar para poder emitir uma resposta satisfatória para o usuário. Aí dentro desse mecanismo de atenção tem as etapas de mascaramento, que você cobre ali determinados trechos ali dentro, você faz todo um tratamento dos dados antes de passar para uma rede neural. Aí geralmente a gente usa uma rede neural convencional mesmo, tipo feed-forward, que são essas que usam backpropagation, que a gente estava falando, para reconhecer esse tipo de padrão. Hein? Excelente. Aí a diferença é que quando você dá o contexto, na hora de fazer o embedding dessas palavras, transformar isso em tokens, em vetores numéricos, ela vai ter uma informação com a qual ela pode buscar previamente na sua base de treinamento. Então, por exemplo, você tem uma matriz lá, que ela está disposta lá com uma infinidade de informações.
Se você não der o contexto, ela vai ler toda essa matriz e vai ter um grau de probabilidade maior dela emitir uma resposta incorreta, porque ela está lendo todo o conteúdo ao mesmo tempo. Se você der um contexto, ela vai pegar esse contexto, que foi convertido nesses vetores numéricos, e ela vai buscar ali dentro da matriz. É como se ela não está buscando, mas o pessoal entender, é como se ela estivesse buscando semelhanças dentro dessa matriz com esses vetores numéricos que você passou para ela de entrada, que são os contextos que foram convertidos nesses vetores. Então ela vai procurar essa semelhança ali dentro dos tensores e vai emitir respostas que sejam mais semelhantes com esse contexto que você deu. Então, quando você não dá esse contexto, você torna essa busca mais abrangente, entendeu? Então ela vai ter mais chances. Um funil. Isso, como se fosse um funil. Ela vai ter mais chances de pegar respostas que não tenham a ver com aquilo que você está perguntando. Inclusive, tu acabou tocando no ponto uma coisa que muita gente confunde é sobre se tem um banco de dados ou não ali. Não tem banco de dados. Não tem banco de dados, mas é como se fosse um banco. É como se fosse um banco de dados. Não tem porque ela não faz uma consulta, né? Ela faz essa multiplicação tensorial. Mas a gente pode chamar de banco de dados porque é um arquivo que gera, que fica ali guardado a informação. O modelo é um arquivo, né?